Com a parte 2, minha glória reina naqueles que verdadeiramente me temem. Minha glória reina naqueles que verdadeiramente me temem. Assim diz o Senhor. Aqui, então, a mensagem que ele tem falado. Eu, o Senhor, não mudo. Eu sou de eterno a eterno. Eu sou ele e não há outro. Quem trará para mim glória ao meu nome? O Senhor continua. O inimigo engana. Ele sussurra mentiras para homens que se gloriam perante homens. Todos estão sob maldição, o Senhor fala. Cada um deles, pois não buscam aquele a quem deve ir toda a glória. O Senhor pergunta a vocês, qual adorador, enganador você está ouvindo? Notaram? Você está notando que com esse engano aí, em todos os lugares, tem engano em orações, tem enganos em louvores, não aqui no site, falando assim, em todo o redor, né? Em oração, louvor, pregação, está em todo lugar, viu, gente? Está em todo lugar, está tudo sujo, 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 tá? Eu tenho que dar tempo para me falar para vocês aqui a última parcela do Deus, o impossível. Eu tenho que falar muito interessante isso. Continuando aqui, o Senhor fala, esteja ciente, Satanás, ao enganar Eva no jardim, os olhos dela não estavam somente no marido de quem eu a tenho tirado. Olha só, os olhos de Eva estavam rodeando. Ela foi enganada por aquele que foi amaldiçoado acima de tudo. Ela foi enganada porque as palavras dele apelaram para o seu orgulho, a sua beleza. A necessidade, o Senhor continua, de querer saber mais do grande eu sou. Então aqui está, maligno apelou pela beleza dela. Certamente ela é linda, ela foi criada pelo Senhor, em todo completo, né? E ela caiu na vaidade. O Senhor continua, a vergonha estava nua diante de ambos, no entanto, fui eu que os cobri, Satanás fugiu da minha presença. O Senhor continua, sou eu, o Senhor, pois eu não mudo, eu sou de eterno a eterno, antes de mim não há outro. O Senhor continua, eu sou o seu único Salvador, eu sou o seu único Redentor, digo com toda a verdade aos filhos dos homens, vocês, fariseus. Note que ele usou a palavra fariseu, tá, gente? A gente tem a tendência de pensar, é o mundo. Ele está falando com gente que anda com as leis e os mandamentos debaixo do braço, ou seja, a Bíblia. Tá? A Bíblia. Lembra que no tempo dele ele teve problema com os fariseus. Fariseus não eram satanistas, gente. Eles observavam as leis e mandamentos, mas alguma coisa estava faltando nos fariseus. Vocês conseguem saber o que é? Esses fariseus são aqueles que estão andando com a Bíblia debaixo do braço, chamado fariseu. Então, muitas vezes a gente pensa, o Senhor está falando com o mundo. O mundo não é um fariseu. O que é um fariseu? O fariseu conhece as leis e mandamentos do Senhor. Não é isso? Não é isso os fariseus? Mas é interessante que ele falou, digo toda a verdade aos filhos do homem, vocês fariseus. Então, são aqueles que têm um conhecimento, ou que vivem, ou que sabem do Senhor. Por isso que são fariseus, né? Não são, não é eu queria mostrar isso aqui, porque às vezes a gente, não é eu não, o Senhor está falando com o mundo. Não, ele está falando com aquele que conhece as leis e mandamentos do Senhor, que talvez até pregam. Então ele continua aqui. Digo com toda a verdade aos filhos dos homens, vocês, fariseus, alguns que sobem em alguma parte do caminho, aqueles que não entram pelo caminho das ovelhas, pelo portão, eles são ladrões e salteadores. Então, o Senhor está falando aqui que há esse grupo de pessoas, cristãos, por que não falar?
que andam com a Bíblia e conseguem subir em alguma parte desse caminho a ele. Né? Eles conseguem subir em direção a ele alguma parte desse caminho. Mas não é o caminho que as ovelhas entram. Então o Senhor fala, vocês só são ladrões e salteadores. Muito cuidado, nós estamos falando de enganos aqui, tá, gente? Vocês podem ver que o Senhor está martelando nos enganos, né? O ladrão vem apenas, o Senhor continua, apenas para roubar, matar e destruir. Onde está a minha glória em seu trabalho? Isso aqui é uma pergunta que ele está fazendo a todos vocês, tá? Essa é uma pergunta aberta que o Senhor está fazendo a todos vocês. Onde está a minha glória em seu trabalho? E a nossa irmã escreveu que ele estava falando com os fariseus, ele está falando para quem tem ouvidos. Agora ela esclareceu melhor, né? Ela esclareceu melhor. Aonde está a glória do Senhor em seu trabalho? Continuando, o Senhor fala, onde está a minha glória no seu trabalho? Pois onde os homens se exaltam em seu orgulho, eu estou pisando como pó. Onde a minha glória reina, o Senhor pergunta, onde a minha glória reina em suas vidas? É claro, dá para resumir isso aqui, né, gente? Se nós estamos seguindo o Deus verdadeiro, se nós somos os filhos verdadeiros dele, nós estamos dando glória para ele em alguma parte em nossa vida, no nosso trabalho, no nosso lazer, em alguma parte. É por isso que ele fala, onde é que está a minha glória? Quer dizer, o Senhor está procurando e não está achando, né? Em qualquer parte que você tem em sua vida, no lazer, no passear, no estar só, no momento só que você tem, etc, etc, etc. Em todos esses tempos que nós temos, que o Senhor tem procurado, ele não está achando a glória dele. Então, é o que a irmã fala, para quem tem ouvido, ouça o que o Senhor está falando. Então, acho que é mais que os fariseus, né? Quem tem ouvido para ouvir. Então, nós devemos dar glória para ele sempre, né? Em alguma parte da nossa vida. Mas olha aqui o que o Senhor fala. Assim diz o Senhor, minha glória reina naqueles que temem ao Senhor. Né? O que eu posso falar aqui é que o João está falando, tá? Aqueles que temem o Senhor, aqueles que são verdadeiramente filhos do Senhor, você simplesmente não consegue, tá? Olha aqui o que eu estou falando, você simplesmente não consegue andar pela sua vida sem glorificar o Senhor. Simplesmente você não consegue. Não consegue. Você está aqui, você pensa nele, você está ali, você pensa nele, você está ali, você pensa no Senhor. Você não consegue ficar sem pensar nele ou dar glória a ele. Simplesmente não consegue. É o amor que você tem, é o Espírito ruendo dentro de você. É o Espírito ruendo dentro de você. Porque aquela ponte entre você e o Senhor está estabelecida pelo Espírito Santo. Ninguém chega ao Senhor sem o Espírito Santo dele. Ou seja, o amor que você tem pelo Senhor saltou das Escrituras e entrou direto no coração dele. Vocês conseguem entender o que eu estou falando? O Senhor tem falado em uma das Escrituras, fala, vocês procuram as Escrituras pensando que nela vocês vão achar a vida eterna. Ele não falou isso? Ele não falou isso? Vocês aí que, se for igual o João, que tira a poeira da Bíblia de vez em quando. Não falou isso? Os fariseus? Vocês que procuram nas Escrituras, achando que vai achar a vida eterna nas Escrituras? Ou seja, o que está faltando? Está faltando o coração dele. A Bíblia tem vários níveis. O Senhor já falou isso quantas vezes, gente? As Escrituras têm vários níveis. Muitos só leem nível 1 e não chega ao nível 2 porque o Espírito Santo não revela. Mas o Senhor tem falado declaradamente para os fariseus, vocês procuram nas Escrituras a vida eterna. Mas quem quer a vida eterna? É Ele! Mas, João, o que você está falando?
Será que eu leio a Bíblia, eu decoro a Bíblia, etc, etc, e eu não tenho esse amor por ele? É possível, sim. É isso que ele fala, é bem possível. Você tem conhecimento dele e é isso, eu não tenho o amor dele. O seu amor não está nele. Quando você quiser alguma coisa na nossa vida que a gente procura, aqui não é coisa de estar certo ou errado, tá, gente? Vamos deixar isso bem claro. Não é coisa de estar certo ou errado, tá? É coisa de prioridade. Vamos pegar, por exemplo, vem na minha cabeça aqui agora, eu já falei isso aqui alguma vez, quando você quer alguma coisa do Senhor, quando você procura alguma coisa do Senhor, a primeira coisa que você pergunta para ele ou você vai nas Escrituras? Eu já toquei nesse assunto aqui. Você vai e pergunta para ele ou você vai já nas Escrituras, sem pensar nele? Não é coisa de estar certo ou errado, tá, gente? Não é coisa de estar certo ou errado, é prioridade. Eu acredito que esses filhos do Senhor aqui, que ele menciona aqui, que ele já falou, eles são, como é que foi a palavra que ele usou? Um pequeno rebanho, ele já falou isso. Foi até novo, foi a primeira vez que eu vi. Pequeno rebanho. Essas pessoas aqui, quando tem coisa, uma pergunta, uma ajuda, um auxílio do gloriar, etc, etc, o João falando, vão ao Senhor primeiro. Aí o Senhor direciona as Escrituras. Está vendo a diferença? É o que eu sinto. Muitos no pensamento, meu Senhor, meu Pai, o que eu vou fazer, o que eu vou fazer? Aí o Senhor mostra através das Escrituras a resposta, mas você vai nele primeiro. Aí ele direciona você pelas Escrituras, se ele não falar para você diretamente, né? Fala para você diretamente, né? É isso que eu queria falar aqui, então, continuando aqui. O Senhor fala, minha glória reina naqueles que residem em mim, e reside em minha palavra, olha só. É duas coisas, gente. Você vive nele e você vive na palavra dele, é duas coisas. O que os fariseus têm? O que os fariseus têm? Eu agradeço, Pai, por essa mensagem. Isso está mais fácil para me explicar, que eu tive problemas pegando no passado. O que os fariseus têm? Eles têm um. O que é esse um? Palavra. O senhor fez tão mais fácil para mim para explicar agora. Eu tive problemas para explicar. Às vezes tentei explicar. O João está eliminando as escrituras? Você tem que ter os dois. Você tem que ter os dois. Você tem que ter ele, como ele falou aqui, e você tem que ter a palavra dele. Os fariseus têm um, ou seja, a gente anda por aí com a Bíblia, prega sobre a Bíblia, isso, aquilo, outro, sabe a Bíblia de sorteado. Eu conheci vários, ainda bem que vocês não conhecem ninguém aqui nos Estados Unidos, né? Mas não tem a mínima noção da pessoa Jesus. A mínima noção. Eu pergunto aqui para você, noivas, vocês estão para casar com esse rapaz, tá? Você não vai querer conhecer esse rapaz pessoalmente? Ou você acha que você vai poder conhecer ele através de um currículo dele? Como é que vai ser isso? Vocês, noivas, vamos dizer assim, mulheres, pode ser homens também, né? Você se sentiria confortável em casar com alguém que você simplesmente conhece por currículo ou biografia? Você vai conhecer alguém através de uma biografia? O que você acha? Você arrisca? Ou você vai conhecer melhor se você sair, for jantar, conhecer, bater papo, conhecer os pensamentos, conhecer como aquela pessoa pensa. Não é isso? O Senhor fala aqui, aqueles que residem em mim, ou seja, meu Pai amado, como fala em Salmos, dirige-me pela vereda da sua justiça, eu diria, dirige-me pela vereda do seu coração. Os filhos de Deus, verdadeiramente, eu falo para vocês, é o João falando, estão com sede
com sede total de conhecer a pessoa Jesus. É o João falando, tá? As palavras da Bíblia simplesmente não satisfazem a pessoa. Estão com sede e fome. Eles querem beber, Senhor, o Senhor Jesus. Eles querem comer o Senhor Jesus. E é isso exatamente o que ele quer. Não é isso? Eles falam, bebam-me, comam-me. E continuando então aqui, eu gostei, adorei o Senhor ter falado isso aqui, ficou muito mais fácil para mim explicar. Continuando, minha glória reina naqueles que abandonam tudo por mim e por meu evangelho. Olha só. O meu evangelho é este, eu vim para liberar os cativos, eu vim com as boas novas do reino de Deus e não do reino do homem. Eu vim para curar os corações quebrantados. Tem um estudo, eu acho que não tem tempo, quanto tempo já tem? Não tenho tempo. Eu peguei 5 mensagens do sonho do Senhor que falou o que o remanescente vai fazer, e um deles eles vão ser enviados aos corações quebrantados. Eles vão fazer exatamente o que o Senhor faz, não vai ter tempo para passar aqui, infelizmente. Eu faço um vídeo separado depois. O Senhor fala, eu vim para libertar os prisioneiros das trevas, eu vim para confortar todos os que choram. Interessante, né? Não parece isso com a música que acabamos de ver, o louvor? Galera, não parece? O Senhor continua, eu, Jesus, vim glorificar meu Pai, pois Ele é o único que é bom. Eu vim para glorificar aquele que me enviou, pois eu e o Pai somos um. Eu amo quando ele fala assim do Pai, é um amor infinito, né? O Senhor continua, eu não vim com os meus próprios ensinamentos, mas com as palavras e ações de meu Pai. Aquele que se glorifica em si mesmo, recebe sua recompensa nesta vida somente. O Senhor continua, aqueles que se glorificam no homem, homem que é feito do pó da terra, perecerão no reino da eterna escuridão, onde há choro e ranger de dentes. O Senhor continua, a carne dá a luz à carne, espírito dá a luz ao espírito, Deus não pode ser zombado. O que o homem semeia, assim há de colher. O Senhor continua, eu curei 10 leprosos, mas apenas um voltou para glorificar a Deus. Eu estou em poucos, pois nesses poucos o meu nome é glorificado. Glória a Deus, né?